E aí, meus queridos do Mundo Edu, eu sou o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje é sobre Money, que é good, mas não heavy. Matemática financeira. Roda a vinheta. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre matemática financeira. Antes de aprofundarmos esse assunto, eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena legenda para te não te perder e entender o que eu estou falando. Eu vou chamar de C o capital ou principal, como também é chamado. Mas Gui, o que significa esse capital? Capital é aquele dinheiro que tu tem no bolso, é aquele dinheiro que tu não perde e que tu não ganha, ele está paradinho ali. Se tu pegar esse capital e aplicar em alguma instituição financeira por um tempo T, há uma taxa de juros e ele vai gerar um outro capital representado por J, chamados de juros da operação. Para te entender melhor a diferença entre capital e juros, eu vou colocar um esqueminha aqui do lado que fica melhor para te visualizar. Vamos supor que hoje você tem um principal, um capital, de R$1.000 para aplicar em alguma instituição financeira. Você vai deixar guardado esses R$1.000 por um tempo T a uma taxa de juros I. E o valor final dessa aplicação vai resultar em R$1.200, como mostra aqui o esqueminha do lado. Perceba que o valor inicial dessa operação são os R$1.000 e o valor final são R$1.200. Vocês concordam comigo que o rendimento dessa operação foi de R$200? Esses rendimentos são os nossos juros da operação. Show me the money! A prova do Enem pode trazer tanto a palavra juros como a palavra rendimento. Eles querem falar a mesma coisa para vocês. Agora, fazendo uma legenda completa, R$1.000 é o nosso capital ou principal que tu vai chamar de C. Aqueles R$200 que são juros, tu vai representar por J. Mas Guilherme, o que é aquele R$1.200 que é o nosso valor final? Esse carinha tu vai chamar de montante da operação. O que é o montante? Nada mais, nada menos é do que a soma entre o capital e os juros da operação. Pessoas, muito importante. Quando eu trabalho com matemática financeira, tu não pode confundir taxa de juros com juros. Juros é um valor expresso em moeda, pila, dinheiro, reais. Taxa de juros é uma unidade de tempo. Qualquer problema de matemática financeira, a taxa de juros e o tempo devem ser escritos na mesma unidade. Agora, quais são os dois sistemas de capitalização conhecidos? É o sistema de capitalização simples ou o sistema de capitalização composta? O que tu tem que entender é a diferença entre esses dois sistemas de capitalização. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou montar uma tabelinha com duas aplicações distintas, uma com juro simples e outra com juro composto, para te não confundir no dia da prova. Vamos supor que você tenha R$1.000 para fazer uma aplicação. E as instituições financeiras que tu procurou pagam 10% ao mês para te deixar aplicar esse dinheiro. Gente, 10% ao mês não existe. Isso é só no exemplo. Não pagam 10% ao mês em lugar nenhum do mundo. Ok? Ok. Que merda. Sabia não? A tabela aqui ao lado vai ser dividida em 3 colunas, onde a primeira vai representar o tempo, a segunda vai representar os juros e a terceira coluna vai representar o montante. Não esquece que o capital que tu tem para aplicar é de R$1.000 e a taxa de juros dessa instituição financeira é de 10%. Vamos supor que tu deixe esse dinheiro, esses R$1.000, aplicados pelo tempo de um mês. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são os juros que esse capital vai gerar no final desse primeiro mês? Tu concorda comigo que a instituição está te pagando 10% ao mês? Quanto que dá 10% de R$1.000? Tu já aprendeu a fazer cálculo de porcentagem? 10% de R$1.000 não são R$100? Então esses são os rendimentos do teu capital no final do primeiro mês. Agora, qual é o montante no final do primeiro mês? Basta somar o capital com os juros. Ou seja, 1.000 mais 100, montante de R$1.100. Se tu deixar aplicado esse capital durante 2 meses, a pergunta é a mesma. Quanto de juros você vai receber no final do segundo mês? São os mesmos R$100, porque é 10% daquele principal 10% de 1.000. Lembrando que agora tu já tem R$1.200 na tua conta. Tu já tinha R$1.100, mais os R$100 dos juros do segundo mês, ficou R$1.200. Deixa esse teu capital aplicado por mais um mês, que é no final do terceiro mês. Você vai continuar recebendo R$100 de juros a cada mês que passar da sua aplicação. Ou seja, os 10% daqueles R$1.000 que tu aplicou lá no início, lá no tempo zero da tua aplicação. O que eu estou tentando passar para vocês é que no sistema de capitalização simples, a taxa de juros sempre é calculada sobre o valor inicial.
Agora, vamos colocar a mesma tabela com o mesmo capital inicial, a mesma taxa de juros, só que vamos calcular com juros compostos. Vamos lá. Capital inicial R$1.000. Quanto de juros você vai receber no final do primeiro mês? Ah, Guilherme, 10% do que eu apliquei. 10% de R$1.000 são R$100. Logo, o montante no final do primeiro mês são R$1.000 mais R$100 que são juros, dá um montante de R$1.100. A partir de agora é que tu tem que tomar cuidado. No final do primeiro mês, o teu montante é de R$1.100. Agora, se tu deixar esse dinheiro aplicado durante mais um mês, quanto de juros você vai receber no final do segundo mês? Será que são os mesmos R$100? Aqui é que está a diferença. Se o sistema fosse de juros simples, a resposta seria sim, seriam os mesmos R$100, porque a taxa de juros é calculada sempre sobre o principal. No sistema de juros compostos, a taxa de juros sempre será calculada sobre o valor final de cada período, ou seja, sobre o montante da operação. Nesse caso, os juros que você vai receber no final do segundo mês é 10% de R$1.100, que dá R$110. Logo, um montante resultante de R$1.210. Agora pensa um pouquinho, quais são os juros que tu vai receber no final do terceiro mês? Tu concorda que tu tem que calcular 10% daquilo que tem na tua conta? 10% do valor final, ou seja, 10% de R$1.210, que é R$121. Soma esse 121 com o dinheiro que tu tem lá na conta, dá um total de R$1.331. Então, a diferença entre os dois sistemas de capitalização: juro simples, taxa de juros calculada sempre sobre o valor inicial. Juro composto, taxa de juros cobrada sempre sobre o valor final de cada período. Pessoas, nessa parte da matemática financeira, o Enem pode trazer uma questão teórica ou pode trazer uma questão que envolva um pouco mais de cálculo. Para vocês resolverem qualquer problema envolvendo matemática financeira, vocês devem ter o conhecimento apenas de 3 fórmulas. 2 para o juro simples e 1 para o juro composto. 2 relaçõezinhas do juro simples então. A relação dos juros e a relação do montante. Como é que tu faz para calcular os juros de uma aplicação? Barbada, é só fazer capital vezes taxa vezes tempo. Ou seja, juros é CIT, juros é CIT, juros é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Para calcular o montante do juro simples, basta fazer capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T, fecha parênteses. Ou seja, o montante simples é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo. E a única relação que tu deve saber de juros compostos é para calcular o montante, que é quase igual a dos juros simples. Qual é a única diferença? Na fórmula do juros simples, o tempo está multiplicando a nossa taxa. Na fórmula dos juros composto, esse tempo vai virar um expoente. Repara aqui na relação ao lado, montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado no tempo t. Pessoas, um detalhezinho. Quando vocês forem pegar a taxa para colocar na fórmula, esse valor deve estar na sua forma decimal. Por exemplo, 5% tu deve colocar como 0,05, 15% como 0,15. Não esquece, essa dica é importante. Agora, voltando para os juros simples, eu preciso comentar com vocês sobre taxas proporcionais. O que são taxas proporcionais? São taxas que, quando aplicado a um mesmo capital, geram um mesmo montante. Gui, como assim taxas proporcionais? Pensa um pouquinho. Vamos pegar o tempo de um ano? Um ano não tem 12 meses? Ou ainda, um ano não tem 2 semestres? Ou 3 quadrimestres? Ou 4 trimestres? Ou 6 bimestres? Pois é, vamos ligar esses períodos nas nossas respectivas taxas. Se eu tiver uma taxa de 24% ao ano, tu concorda comigo que essa taxa equivale a 12% ao semestre? Logicamente, eu tenho 2 semestres, 24 dividido por 2, eu tenho 12% ao semestre. Ou ainda, que essa taxa de 24% ao ano equivale a 6% ao trimestre. Por qual motivo? Tu não tem 4 trimestres em um ano, 24 dividido por 4 dá 6. Ou ainda, que 24% ao ano equivale a 2% ao mês. Por qual motivo? Tu não tem 12 meses, 24 dividido por 12 dá 2. O que eu estou tentando te dizer é que taxas equivalentes são proporcionais nos juros simples e apenas nos juros simples. No composto, nem pensar. Ou seja, 2% ao mês equivale sim a 24% ao ano, que equivale sim a 12% ao semestre e assim por diante.
Vamos exemplificar então? Acompanhem comigo a questãozinha aqui. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. E investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá, a partir do momento que a questão fala que os juros incidem sobre o valor final, a gente pode perceber que esse exercício envolve sistema de capitalização composta. Analisando a tabelinha que foi fornecida no problema, reparem que ela tem 2 colunas. Uma coluna para o N, outra coluna para 1,03 elevado na N. Pessoas, aquele 1,03 significa dizer que o capital está aumentando em 3% a cada mês. Sim, 1,03 é um aumento de 3%. Agora, entenda um pouquinho a tabela. Na primeira coluna tu tem ali 3, 6, 9, 12, que são os meses. Na segunda coluna, tu tem os respectivos valores de 1,03 elevado na 3, 1,03 elevado na 6 e assim por diante. Pela segunda coluna, quanto é que deu 1,03 elevado na 3? Não deu 1,093? Pois é, repare que em 3 meses pelo sistema de juros compostos, o teu capital rende 9,3%. Se fosse juros simples, seria apenas 9%. O resto ali dos valores estão na tua tabelinha aqui ao lado. Eu peço para vocês analisarem as alternativas e verificarem que todas elas falam sobre rendimento anual, ou seja, ele está comparando os investimentos no final de cada ano. Olhando para o investimento A, ele paga 3% ao mês. Em 1 ano são 12 meses. A tabela aqui já te dá quantos por cento o investimento A rende no final de 1 ano. 1,426 rende 42,6% ao ano. O investimento B tem uma rentabilidade de 36% ao ano. Já está escrito ali. O investimento C paga 18% ao semestre. Não esqueça, em 1 ano tu tem 2 semestres. Para calcular a rentabilidade anual, tem que fazer 1 mais I elevado na N. O I é 0,18. Então qual é o cálculo que vai ficar? 1,18 elevado ao quadrado, que dá aproximadamente 1,39. Ou seja, aproximadamente uma rentabilidade de 39% ao ano. Com essa explicação dos rendimentos anuais de cada um dos investimentos, eu vou te dar um tempinho para te analisar as alternativas e tirar todas as que não pode ser. Eu vou botar no pause aqui. Que bosta, hein? De novo. Responda, porra! E aí, chegou à conclusão? Claro, né, velho? A alternativa correta só pode ser a letra C. Bom, gente, na aula de hoje falamos um pouco sobre matemática financeira, sobre a diferença entre os 2 sistemas de capitalização, o juro simples e o juro composto, ok? Sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos rumo ao topo do Enem. Beijos. Onde é que é o canal? Na real é aqui, ó. E aí, meus queridos, curtiu o vídeo? O que é isso aqui mesmo? Se inscreva no nosso canal. E aí, meus queridos, curtiram o vídeo? Se inscrevam no canal aqui e dão um like. Não, de novo. Onde é que é o like? Aqui. O like não Ó, pode só digitar o beleza. like. Tá. E aí, meus queridos, curtiram o vídeo? Então se inscrevam aqui no nosso canal e dêem um like. Beijos.